Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Pois bem, gente, nós seguimos por aqui com a nossa rodada de entrevista aos vereadores que foram eleitos e reeleitos no município de Teutônia. Dos 11 vereadores que compõem a Câmara de Vereadores, 4 deles permanecerão, foram 4 reeleições. Já entrevistamos alguns deles e hoje recebemos aqui com muita satisfação o vereador eleito pelo PMDB, com 520 votos, Pedro Hartmann. Tudo bem, Pedro? Bom dia, seja bem-vindo aqui a Tirol FM. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Vini, tudo bem? Bom dia aos rádio ouvintes, também a população de Teutônia em geral, né? Acho que agora já faz mais de um mês que passou o pleito eleitoral. Passou o temporal, né, Pedro? Passou o pleito eleitoral, né? Então, depois da terceira vez concorrer pelo nosso município, parece a gente fazer uma avaliação e continuar os nossos trabalhos, né? Inicialmente a gente também gostaria de agradecer à família, em primeiro lugar, é o primeiro suporte que você tem, ao partido que se coloca à disposição, né? Para você precisa de um partido para poder concorrer. As pessoas que te apoiaram e votaram na gente, as pessoas mesmo a gente sendo derrotado nessa eleição, mas que confiaram na nossa majoritária, né? A gente também tem um reconhecimento, assim, as pessoas que tiveram compromisso com outros candidatos, mesmo aquelas pessoas que têm adversidade ao nome da gente, porque a democracia, ela dispõe a pessoa a escolher em quem que ela quiser, né? E se nós colocamos, quando a gente concorre várias vezes, e a gente tem uma caminhada desde a infância da gente trabalhando com as pessoas, ela dá essa, por exemplo, dá essa liberdade, e as pessoas têm que se sentir bem, porque a função do político é estar à disposição das pessoas. E no momento que você é eleito, você tem que colocar na sua cabeça que você é representante político de todos os teutonienses, de todas as pessoas do teu município. E acima de qualquer coisa, a vontade de vencer, mas sempre deve estar o interesse da comunidade, o interesse das pessoas, né? Exatamente, Pedro. E você sempre defendeu muito, especialmente esse lado comunitário, né? A gente vai falar daqui a pouquinho também. Pedro, uma das perguntas que eu tenho feito aos seus outros colegas que foram eleitos é justamente esse rejuvenescimento da Câmara, né? Falou rejuvenescimento não tanto na faixa etária como na idade, mas também desse processo, né? Teremos uma Câmara de Vereadores completamente nova, completamente não, mas de muitas novidades, especialmente agora, já para os primeiros meses, onde desses 11 vereadores apenas 4 permaneceram. De que forma o senhor pode contribuir, o senhor que foi presidente da Câmara nesses últimos 4 anos, né? Que ano foi, Pedro? Foi 2015. 2015, né? Fosse presidente, está indo para o seu terceiro mandato. De que forma nós vamos mesclar aí a juventude e os novos vereadores com o senhor, o Marquinhos, o Cláudio e o Hélio, que vão trazer muita experiência acima de tudo? De que forma o Pedro vai poder colaborar com esses seus colegas a partir de janeiro, Pedro? Com certeza, eu acho que colocando a nossa experiência à disposição, né? E acolhendo, porque na verdade nós temos uma sociedade, um município que tem várias faixas etárias, né? Então é interessante a gente ter essa população jovem junto, né? Porque afinal de contas é a juventude que tem o maior anseio, que já é o presente, mas que vão dar a condução à nossa sociedade, né? Então, por exemplo, como numa família, você tem uma sucessão de pai para filho e você vai tentando passar isso para eles. Da mesma forma, né? Com certeza todas as pessoas que se elegeram tiveram os seus méritos, né? Tiveram o reconhecimento da pessoa, né? E como te colocava antes, eu acho que assim, agora passou essa faixa de rivalidade política, no meu entendimento, isso é para o bem da nossa população, né? E eu sei muito bem que as pessoas jovens vêm aqui, têm as suas bandeiras de luta, querem mostrar por que foram eleitos, e com certeza nós vamos agregar, acima de tudo, a nossa experiência. E assim, eu tenho coisas básicas que eu sempre defendo na política, a questão, porque o vereador é o mais próximo da comunidade, porque a política começa no vereador, né? Então, ele deve estar perto da comunidade, né? Então, uma coisa que eu defendo muito, tanto do jovem que vai entrando, como nós que já estamos, a questão da parte da responsabilidade com os recursos públicos, porque nós sabemos que hoje a política, ela está muito desacreditada, né? Não adianta, por exemplo, eu vir aqui até a rádio e dizer eu sou isso, aquilo. Eu acho que as pessoas têm que seguir realmente
quem a gente é e qual é o nosso interesse. Então, na verdade, hoje eu acho que é da nossa responsabilidade que já estamos lá, das pessoas jovens que estão entrando de novo, resgatar essa parte com que as pessoas confiam. E nós temos que demonstrar isso. Por exemplo, a gente já tem uma caminhada, mas eu tenho certeza que um seio dos novos que estão entrando aqui é também mostrar trabalho, dizer que o dinheiro público, ele é do povo, nós apenas estamos lá para responsáveis para fiscalizá-lo. Isso é importante, né, Pedro? Até porque essas contas públicas não é um discurso seu de agora, né? O senhor, quanto presidente da Câmara de Vereadores, sempre esteve muito preocupado, né? As contas foram todas aprovadas, mas essa questão do dinheiro público sempre foi algo que norteou pelo menos os seus pronunciamentos na Câmara de Vereadores, enquanto o senhor era presidente também. Essa responsabilidade segue agora, Pedro? Segue com certeza, inclusive tenho aqui, trouxe junto ali, né? No meu lema coloquei de novo trabalho com a participação da comunidade e a questão da responsabilidade com os recursos públicos, porque essa é a principal função do vereador, né? Fiscalizar e legislar, né? E estar bem perto da comunidade, né? Porque na verdade quem na prática executa as coisas é o executivo, né? Porque na verdade nós não podemos falar de projetos que envolvem o empenho do recurso público. Mesmo as próprias sobras do exercício de uma Câmara de Vereadores, a gente devolve para o executivo e esse que dá, a gente pode até sugerir, né? Mas quem dá o destino ao recurso é o executivo, né? Então, mesmo quando o legislativo devolve, né? Mesmo quando como foi o caso do seu mandato como presidente, Pedro. O senhor tem aí os números de quanto o senhor conseguiu repassar, novamente devolver ao executivo, propondo também em que áreas de atuação para o investimento desse dinheiro que sobrou na Câmara de Vereadores, Pedro? Com certeza, até eu tenho aqui comigo, né, na gestão que a gente foi presidente em 2015, né? A gente conseguiu fazer uma economia de mais de 2 milhões, né? Então foi investido na área da saúde, com o CEPRO, foi investido um parte na construção da Câmara. No final de 2015 ainda sobrou 415 mil reais, né? Esse foi para o executivo, né? O executivo, por exemplo, dividiu entre as secretarias que houve mais necessidade. A gente sempre basicamente sabe que a saúde é uma coisa que sempre mais precisa, né? É uma realidade hoje, a gente vê, e a maioria dos recursos vão para a saúde. Mas eu penso assim, cada centavo, cada real que nós economizamos da Câmara de Vereadores, ele pode ser reinvestido no nosso município, por exemplo, representa a qualidade de vida, representa mais educação, representa mais saúde, representa mais obras. Diz, por que vão poupar? Um princípio meu, de todas as entidades que eu sempre estive na frente, é agir dessa maneira, economizar, né? Por exemplo, a gente escutou falar muito numa questão de uma gestão de responsabilidade equilibrada. Eu acho que isso deve começar assim, a gente muitas vezes começa de falar em esferas estaduais ou nacionais, mas acho que a política tem que começar na nossa casa, né? Não adianta falar de cima se nós não fizermos a nossa parte. E até porque, né, Pedro, hoje os órgãos fiscalizadores, o senhor tendo o seu terceiro mandato, né? São aí, então, pelo menos 12 anos como vereadores, né? Como vereador. No primeiro mandato, o senhor me falava que foi suplente, mas assumiu. Então, nesses 12 anos, muita coisa mudou, né, Pedro? Com certeza, ser vereador há 12 anos atrás é diferente do que ser vereador hoje, por todas as circunstâncias, como ser prefeito também, né? Os órgãos fiscalizadores apertaram o cinto, os recursos, eu estava lendo aqui anteriormente, que é uma matéria do site da Tirol FM também, que os municípios, deixando aqui para o Vale do Taquari, serão quase 19 milhões de reais que não virão para os municípios com relação ao FPM, né? A Fundo de Participação dos Municípios. 19 mil reais que o Vale vai perder, milhões, não é mil, 19 milhões de reais. Ou seja, a corda para o administrador e para o legislador parece que está um pouco mais apertada, né, Pedro? Ou seja, se não andar no caminho, tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público que vão estar olhando de perto. E, acima de tudo, a população, os eleitores, né? Porque aqui na Câmara de Vereadores de Teutônia, a gente vê a presença do público também, né, Pedro? Ou seja, mudou um pouco esse cenário, né? Com certeza, né? A gente sabe, como tu já é conhecedor também, né? A lei da responsabilidade, você tem as tuas metas como cumprir dentro das secretarias, né? O tribunal está em cima.
E uma das coisas que tu deve saber, que o grande bolo da receita vai para a nossa União. E os problemas, onde é que você precisa resolver, é dentro do teu município. Então, como agora tu está falando mais dos 19 milhões que vão deixar de vir com o nosso município, com certeza, por exemplo, quem vai sofrer com isso normalmente é a população mais carente. E existe sim uma preocupação, né? Porque na verdade a gente vê assim como um todo uma recessão, né? Uma recessão. E isso para o gestor público é preocupante, né? É preocupante porque, afinal de contas, o que você quer como um cidadão, como um ser humano? Se você tem coração, você quer o bem-estar da tua população, do teu povo. E esse deve ser o foco político, porque a gente vê muitas turbulências a nível nacional, né? Por exemplo, quando as pessoas, a cada dia que passa, precisam se preocupar para resolver problemas, para tapar furos, como é que vão usar o seu conhecimento para a criatividade, para resolver as situações básicas, por exemplo, que são de saúde, educação e aquilo que o povo tanto clama, né? Então... São peculiaridades que tem que ter gestão, né, Pedro? Acho que mais do que nunca a palavra é essa para vocês como vereadores, gestão pública, né? Com certeza, né? Por exemplo, a gente tem que saber o que é prioridade com o dinheiro, né? Então, muitas vezes a gente vê assim, as pessoas uma necessidade. Eu acho que eu colocava já outras vezes aqui, nós não estamos aqui para representar Pedro, né? Hoje eu não estou aqui para representar Pedro como vereador, mas sim para representar as pessoas do nosso município. Exatamente. Esse é o nosso foco, principalmente o meu, né? Foram 520 votos, Pedro. Uma eleição diferente, né? Dos 90 dias veio para 45. Como foi essa caminhada? Fala um pouco para a gente aí dessa caminhada. Você teve a oportunidade de visitar munícipes, tem o seu bairro que é bastante forte lá, que é o bairro Alex Good, uma comunidade muito forte, onde o senhor tem um desempenho também de forma bastante contundente como líder comunitário. Mas como foi essa caminhada para angariar esses 520 votos, Pedro? Eu acho que assim, esse ano a meta foi diferente, né? Como colocava aí um agradecimento, sozinho você não vai a lugar nenhum, né? Então, eu sempre fico grato porque a gente tem perto das pessoas que estão perto da gente, nas diretorias, né, que a gente atua, na parte, assim, colegas, né, e todos eles são importantes, porque, na verdade, aí volta de novo, a gente fez um grupo, né, essas pessoas trabalharam com a gente, né, e, claro, para quem já foi pela terceira vez, parecia que tudo era curto, porque a gente sempre fazia uma meta de projeção de visitar tantas famílias por dia, em 90 dias, agora isso reduziu para 45 dias, né? Então, assim, por tanto mais que a gente corria, e também é uma necessidade, a gente sabe que durante o dia as pessoas é difícil encontrar em casa, né? Então, o período, ainda durante o mês de setembro, durante todo o período eleitoral foi frio, né? É verdade. Então as pessoas se recolhiam cedo. Uma das principais dificuldades era encontrar as pessoas em casa. E assim, muitas pessoas assim não conseguiam fazer a mesma quantidade de visitas do que anteriormente quando era 90 dias, né? Então mesmo depois, agora quando passou esse período eleitoral, tem pessoas que vêm dizer, pá, Pedro, não veio na minha casa. Eu disse, não foi por falta de vontade. Tem casas que às vezes a gente foi 5, 6 vezes e não encontrou as pessoas, né? Então, assim, qual era o nosso período que nós tínhamos de visitar as pessoas? De noite era uma faixa de 2 horas. Sim. 2 horas. E aí tu, por exemplo, para uma população de mais de 30 mil habitantes, né? Mais de 24 mil eleitores, para tu atingir isso aí, eu tinha uma meta, assim, sempre de visitar em torno de 2 mil a 3 mil pessoas, 3 mil famílias. E não foi possível isso. Sim. Agora. Não foi possível, né? Por mais que a gente era organizado e objetivo. E também não adianta chegar na casa das pessoas. Aqui também o material, vocês me conhecem, votam em mim. Tem pessoas que gostam de conversar, dialogar, dizer, Pedro, chimarrão. Como é que é a tua proposta? Como é que tu vai continuar defendendo as pessoas, né? Então, assim, é diferente. É diferente. Porque, na verdade, assim, as pessoas ainda sentem a necessidade de a gente conversar. Questionar, criticar, dialogar. Isso faz parte do processo político, sim, né? Exatamente. Bom, Pedro, o senhor sai de uma Câmara de Vereadores onde o senhor tinha a situação, né, com o seu prefeito. O seu prefeito não foi eleito, no caso do Evandro Biondo, que é o atual vice-prefeito do município de Teutônia. E agora, naturalmente, parte para o outro lado, né? Como é o tradicional jogo político, em todas as câmaras de vereadores acontece dessa forma. O senhor parte para ser oposição. Embora tu já tenha dito que agora passa a ser Teutônia, né? Não é mais defender as ideias do Pedro, e sim defender as ideias de Teutônia. Mas qual é a expectativa para esse novo governo que terá no nosso município, né? Jonathan Brenstorff assumindo,
um prefeito bastante jovem, uma Câmara de Vereadores que também teremos em faixa etária bastante juventude, mas como vocês já estão trabalhando dentro do PMDB para articular aí essa bancada de oposição ao governo municipal? Eu acho que isso aqui é com naturalidade, né? Muita naturalidade, né? Então, assim, o papel de oposicionista é diferente, mas eu reafirmo aqui, não é para prejudicar, né? A nossa função é também legislar, fiscalizar, estar perto das pessoas, não estar concordando com aquilo que é certo, né? Então os projetos estão aí, né? A gente vai avaliar, como toda a minha vida fiz, né? Nunca eu irei contra o projeto que é de interesse da população, né? Então fazer uma oposição consciente, não para, porque na verdade quando é uma oposição, por exemplo, para prejudicar, simplesmente ser contra, para ser contra, não é o meu foco, não é o meu objetivo, não é isso que a gente quer para a população da gente, né? Então, a gente vai se articular, vamos sentar entre a oposição, a gente vai avaliar todos os projetos, né? O que for do interesse do bem-estar da nossa população, pode ter certeza, pode contar comigo, né? E fiscalizar, denunciar o que está errado, o que está certo, mas assim, depois a experiência de vida, ela também nos ensina isso. Quando tu tem alguma coisa que você tem duvidosa, você tem várias coisas que você pode recorrer, assessoria jurídica, pode entrar em contato com o executivo, as pessoas do executivo colocando a necessidade real, por que não estar a favor daquilo que é do interesse da população? É o meu foco. Eu acho que assim, nós temos que hoje assim também alimentar, passou esse período eleitoral, né? Ninguém gosta de perder, a gente foi perdedor dessa vez, né? Mas isso são coisas que tem que passar. Nós não podemos alimentar a questão uma população de rancorismo, né? Porque na verdade nós temos que olhar para frente. São hoje com o prefeito e o vice, mas os 11 vereadores são 14 pessoas que foram eleitas, mas não somos nós, né? Nós temos que dar direção para o bem-estar do nosso município. Esse é o foco. Esse é o foco, com certeza. Muito bem, Pedro Hartmann, eleito com 520 votos no município de Teutônia, vai para o seu terceiro mandato como vereador aqui na nossa cidade. Estaremos juntos, Pedro. O recesso agora vai de final de dezembro até... ou toca direto a janeiro, vereador? No primeiro ano do Executivo não tem recesso. Nem do Legislativo também não? Não tem recesso do Legislativo por uma questão, porque na verdade assim, vai entrar a nova gestão, como é que irão dar... Então foi já um projeto que foi introduzido, né? Então assim, neste ano de 2017 não terá recesso. Começa direto em janeiro, então, já legislativo. Bacana, estaremos acompanhando. Tá bom, Pedro, obrigado pela sua participação. Tenha uma boa quarta-feira, parabéns pela reeleição. Grande abraço, até uma próxima. Obrigado, Vini, pela oportunidade e um abraço a todos os teutonienses, podem sempre contar conosco.